Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com nossas entrevistas, agora para falar sobre o clima. A gente vê aí algumas questões acontecendo no sul do país, ali no Paraná, chamando a atenção. Paraná que teve chuvas adiantadas, né? A gente teve as chuvas acontecendo no Paraná que conseguiram adiantar o plantio lá em outubro, né, finalzinho de outubro, mas agora questões ali com falta de chuva nesses últimos dias, trazendo algumas preocupações para os paranaenses. Esse vai ser um dos temas para o clima de hoje. E já fica aqui, né, a minha dica, você que está acompanhando esse vídeo, o nosso chat está aberto, mande suas perguntas. Afinal de contas, hoje teremos aqui Lanzo Erques Júnior, consultor climático, que vai estar aqui conosco trazendo as últimas informações climáticas. Lanzo Erques, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar do tempo aí dos próximos dias. Bom, Lanzo Erques, a gente pode dar início, então, dando uma olhada geral, mas tendo esse olhar, né, mais a fundo para o sul do país. O que você traz aí nos mapas climáticos para os próximos dias? Eu vou começar na parte do retrovisor, olhando para trás o que aconteceu. Eu até lembro que recentemente, quando eu participei com vocês, eu falei que viria uma situação um pouco mais difícil, em especial lá para o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, uma dificuldade de recorrência de chuvas, ou mesmo quando ela ocorre, ela se distribuir. Então, isso acabou acontecendo. Eu vou passar rapidamente aqui. Esse aqui é um mapa de chuva diário que aconteceu ao longo de novembro. Só para pessoal que está acompanhando a gente ver mais ou menos como foi a distribuição de chuva nesses últimos dias, e aí depois eles podem pausar o vídeo. Então eu vou passando aqui, né, lá no dia 1º de novembro, já tinha uma condição que tinha chuvas mais no centro, norte do Brasil, e eu vou avançando aqui, a gente vai ver que no destaque vai ser mais ou menos essa região aqui, Erickson, de maior dificuldade de frequência de chuva. A gente vai ver que essa parte colorida aqui, ó, que é onde a imagem de satélite enxerga chuvas com potencial para gerar chuva, quase não vai ocorrer nessa região. Então, vou passando aqui rapidamente. Dia 2 teve uma condição até melhor no Paraná. Dia 3 provavelmente foi o melhor dia do mês, entre 2 e 3, né? E aí depois a gente vai ver que vai ficando mais fraco, ficando mais, a gente chama, né, de pipocado. Tem uma chuva isolada aqui, outra ali, mas não se distribui tão bem. A partir do dia 7 e 8, que é o último dia que fica bom, a gente vê a chuva recobrindo um pouco mais a região ali, né? Pega a partir de São Paulo também. E a partir daqui fica mais esbranquiçado, ou seja, não tem nebulosidade ali que gerou chuva e distribuiu bem pelo estado. Ela aconteceu de forma falhada, a gente vê aqui no exemplo, por exemplo, do dia 12, teve show correndo, mas pega só uma propriedade ou outra, parte do talhão, prosseguindo para a gente chegar até lá no finalzinho do mês, olha, vários dias, já chegando na metade do mês, quase nada ali no Paraná, no dia 20, pegou um pouquinho na sua porção mais sul, e agora no dia 22 foi o último dia que teve uma condição boa. Até ontem, a gente vai ver o predomínio ali, ó, céu mais aberto. Dia 26 fechando, então o que a gente tem de observado, né, dias fechados em termos de chuva. O que que isso suscitou no geral? Então aqui eu vou dar um pouco o zoom para facilitar, principalmente o pessoal que está no celular, conseguir enxergar melhor, e vou passando pelas regiões. Nos últimos dias, quer dizer, ao longo do mês, justamente essa metade mais sul do Mato Grosso do Sul e a região sul é onde foi mais difícil de ter volumes mais elevados de chuva. De modo contrário, pela escala de cor que a gente vê aqui, que está em milímetros de chuva, essa região mais centro-leste do Mato Grosso e pega também boa parte do Goiás, foi a que mais choveu. E aí, quando a gente for olhar depois mais parte de, eu chamo de para-brisa, olhar para frente, o que é que está vindo em termos de chuva, também vai ser uma área que vai chamar a atenção. Mas focando mais aqui nos totais de chuvas que ocorreram até dia 26 de novembro, aqui chama mais atenção pelos altos volumes e um começo de regularização, de ocorrência de chuvas pelo Mato Piba. Aqui, a Erickson, nesse mapa da esquerda, é o total de chuvas. No da direita é a anomalia, ou seja, comparado com tudo aquilo que chove no mês de novembro, o que que está acima e o que que está abaixo? Bom, vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui, que justamente aquela área que eu falei que está abaixo é aqui, ó.
no centro-sul do Brasil. Pela escala aqui de cor, o que está nesse -50, -100 milímetros abaixo da média. Então, essa região aqui está um pouco mais problemática. Então, os amigos de Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul um pouco mais de dificuldade, e você mencionou bem no início da apresentação que o Paraná recebeu boas chuvas lá ao longo de setembro, e logo foi o estado que também saiu do vazio sanitário mais cedo e pôde começar essa parte de safra de grãos mais cedo, mas agora passando esse problema aí com mais ou menos, o pessoal ele deve estar com seus 50, 60 dias de safra, então já está tendo uma estrutura de planta para gerar mais fotossíntese, toda a parte de desenvolvimento da cultura que está tendo sol, mas a água está sendo um pouco problemática aqui. A água também está sendo um pouco problemática nessa área mais esverdeada que eu mencionei no mapa anterior, né? Então aqui, ó, tá com algumas das áreas com acumulados ali na casa dos seus 100 milímetros acima da média. E aí vem a dificuldade da chuva. É claro que chuva é sempre bom, mas a parte mais de manejo, questão relacionada a pragas e daninhas, o pessoal tem um pouco mais de custo, um pouco mais de dificuldade para rodar, às vezes tem que alugar um avião. Então, toda uma parte que acaba mexendo ali no planejamento inicial que o pessoal tinha estabelecido para rodar a safra. E as chuvas que começaram ali pelo Matopiba, mas de modo geral, essa região aqui já chove um pouco mais, ela está ficando abaixo da média, abrangendo mais aqui então o Tocantins. Essa parte, Erickson, é o que ocorreu para trás. Então, onde esteve aqui com chuvas acima ou abaixo da média, eu destaco principalmente uma maior preocupação para essa área aqui em termos de chuva abaixo da média e essa região aqui com volumes mais elevados, maior frequência de chuva, tá? Bom, a gente tinha essa noção, né, Lanzwerks, de que esse início de safra, a gente teria essas condições, né, de chuvas espaçadas, né, a gente já tinha essas condições previstas, não ia ser um início fácil. Paraná deu ali o start do plantio. A gente viu ao longo do tempo o clima mais benéfico, né? Conseguimos acelerar muito o plantio. Depois, né, ali, finalzinho de outubro, novembro, nesse momento em específico, né, mesmo com essas variações acontecendo, demos uma boa continuidade e a safra avançou bem. Então vamos olhar para as condições dos próximos dias, o que, que você pode trazer para a gente. Certo. Aqui eu coloco então a chuva diária, desde hoje até nos próximos 9 dias, totalizando 10. O que é esperado em termos de volume, frequência, sua distribuição de chuva? Ainda continua aquele cenário mais difícil aqui no Mato Grosso do Sul, pega o Paraná e São Paulo, que essa é a área que está mais difícil, né? No norte de Minas tem chovido bem de uns tempos para cá. Então ainda tem agora ontem e antes de ontem foram dias mais difíceis de chuva que abrangeu mais essa área aqui. Então agora ela já volta a ter um pouco maior de distribuição aqui também pelo porção mais centro-oeste, parte aqui no metade sul do Pará. E a partir de amanhã, que aí tem a condição ainda de chuva acontecendo no Brasil Central, uma cara um pouco mais falhada, é verdade, mas para o produtor, nosso colega que está aqui da região sul, eu vou chegar só um pouquinho aqui próximo para ele ver melhor, depois eu destaco isso mais na frente. Volta as chuvas para os colegas paranaenses. Claro, pega um pouco também aqui de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, a partir de amanhã. Então, quinta-feira é um retorno de instabilidades, e aqui eu estou falando de chuva se distribuindo melhor. Vou sair um pouco do cenário da chuva isolada e sim chuvas recobrindo bem mais áreas, pegando bem mais propriedades. Então, amanhã que começa a ficar interessante, Erickson. Na sexta, continua. Um cenário bom também. Então, a gente já vê aqui, ó, boa parte do Brasil Central, até a região sul também, com condição para chuva. No Matopiba é que começa a ficar um pouco mais falhado. A gente vê aqui, o Tocantins já está com essa dificuldade. Ainda, ó, cenário mais difícil aqui. No dia 30 a gente vê a mesma coisa. E aí, assim, vai ter agora nessa condição, eu vou mencionar um pouco mais aqui na região sul, passagem de uma frente fria, ocorre chuva, 1, 2 dias de céu aberto, volta a chover. Então vai ter frequência, recorrência de chuva. Então esse é um sinal bom para os produtores que estão, e eu vou desenhar mais ou menos aqui, né, nessa região. Então é um cenário interessante. Da mesma forma, os produtores que, vou fazer mais um desenho aqui no mapa, estão nessa porção mais central, vai passar por situação semelhante. A gente viu que estava as chuvas ficando ali, né, um pouco abertas, vou voltar aqui no mapa anterior, menos chuvas nessa região aqui, ó.
e aí depois quando a gente vai para dia 29, 30, fechando novembro, volta a ter essa condição mais de chuva no Brasil Central. Então, essa situação de chove para, sem ser muito tempo chovendo, nem muito tempo de sol aberto, interessante, tanto para a parte do manejo, o produtor precisa rodar a roça, como também a reposição de água no solo. Então, interessante o que está vindo para os próximos dias, tá? A maior dificuldade? Matopiba por enquanto. Vamos avançar aqui para o início de dezembro, que ainda continua mais difícil aqui, principalmente se a gente for olhar depois no acumulado, oeste da Bahia e Piauí, um pouco mais complicado. Ali já mais no sul do Pará, um pouco menos. A gente vai acumular toda a chuva para ver depois também essa condição. Lembra de eu falar aqui, né, outro dia de condição de chuva aqui para o Brasil Central? E estava tendo um céu mais aberto na região sul. Olha ela retornando aqui novamente. Então, interessante esse cenário quando a gente vai lá para o dia 2. Instabilidades mais fortes aqui, né? Condições de volumes mais significativos para o dia 2. Vou avançando para fechar aqui esse período. E aí agora, como teve chuva novamente na região sul, volta a ter 2, 3 dias ali de céu mais aberto. O pessoal consegue plantar, trabalhos de campo. Então, vou reforçar o cenário mais interessante que eu estou vendo para os próximos 10 dias. Inclusive, estava com o céu aberto no Paraná, mas aqui, ó, mais 2 dias, principalmente aqui no dia 3, cenário de chuva, depois fica mais falhada no dia 4. Fechando os 10. Ah, e aqui vale mencionar também. Aí aqui já começa a ter aquela condição que eu falei que tem a chuva, para de chover, pro Matopiba. Aí já volta a ficar mais interessante aqui. A gente vai ver que, de modo geral, o oeste da Bahia é que vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente vê também aqui ó, no dia 4 a mesma coisa, o oeste da Bahia com mais dificuldade. Então aqui agora, inclusive, nessa área aqui, Erickson, mais ou menos, né? Marabá, região aqui de Dom Eliseu, Rondon, Paragominas, não estava tendo chuva frequente. Provavelmente, o início de dezembro vai ser onde boa parte dos produtores dessa região vai startar o plantio de fato. Eu sei que tem produtoras que já começaram, começa num talhão que está melhor de palhada, mas a partir agora do início de dezembro, tá com cara de ela ter mais frequência, distribuição e volumes significativos. Fechando os 10 dias, dia 5 e dia 6 ainda tem aquela, falei, né, o cenário se tendo mais frequência de chuvas para essa região do Pará, mas mantém essa dificuldade principalmente para Piauí e oeste da Bahia. E a gente, depois do que eu passei nos mapas anteriores, ficando o céu mais aberto lá no Rio Grande do Sul, aí volta mais um pouco de chuva para lá. Então, eu sei que quando o cenário tá difícil, Erickson, a gente acaba trazendo, olha, tá um pouco difícil, mas quando tá interessante, acho que é importante a gente mencionar como tem condições para tempo seco, chuva, então assim, tem essa divisão entre os períodos que ajuda o produtor e também a cultura vai gostar um pouco mais desse cenário por ter sempre um pouquinho de oferta de sol, fotossíntese, mas também disponibilidade de água. E aí aqui fechando já esse cenário mais nacional, nos primeiros 5 dias, então, embora tenha essa chove para, a gente vê que a chuva se distribui bem pelo Brasil de modo geral. Lá no Matopiba que eu mencionei é que tá um pouco mais complicado, principalmente nessa região. Aqui na Bahia até acumula alguma coisinha, mas é que quando a gente acumula todos os dias, a gente vai ver aqui na pentada seguinte, né, no início de dezembro, o cenário mais difícil nessa região. E aí, agora eu vou passar para o último mapa aqui nesse cenário nacional, porque ele sim eu gostaria de destacar alguns aspectos. Bom, no total, até que não chove muito lá no Paraná, mas vai ter essa recorrência de chuva chegando por lá, então menos mal. O que que chama atenção? É essa região aqui, novamente, que eu mencionei lá no começo da apresentação, que é as áreas que estão com chuva acima da média, promovendo ali uma dificuldade maior em termos de aplicações, de maquinário para rodar em campo. Então, vai continuar mais chuvoso. Quando a gente vê aqui na escala de cor, a gente vai ver que boa parte nesse tom mais roxo aqui, né, predominando boa parte do Goiás e Mato Grosso, volumes é acima de 100 milímetros. Então tem uma condição muito boa ainda para essa área que é bastante produtora em termos de grãos, né, soja, algodão, milho safra. Então aqui ainda tende a continuar uma certa dificuldade nesse sentido. Pragas, doenças, condição de tempo mais úmido. E aí, Erickson, eu queria avançar para um cenário, porque assim, o produtor que está com a gente da região sul, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, está tendo maior dificuldade da condição de tempo chuvoso nesse período e também, isso, claro, está associado com temperaturas mais elevadas. Eu trouxe esses mapas
dando um zoom nessa região, também destacando algumas cidades, justamente para contribuir mais com esse produtor que está acompanhando aqui, tanta gente no chat, quando vai poder ver o vídeo depois, para ele situar e localizar um pouco mais as chuvas, justamente para promover um maior auxílio para eles, que talvez aí dos produtores no Brasil, de modo geral, está tendo um pouco mais de dificuldade por essa questão que é clima, dificultando justamente a expectativa de produtividade deles. Então eu vou passar rapidamente, dando um zoom para o produtor poder ver aqui o mapa na tela, se quiser dar um print, mandar para o colega, o dia que está mostrando chuva, para ele ter essa disponibilidade, essa ajuda para ele, tá? Então eu mencionei que é a partir de amanhã que volta a ficar interessante as chuvas para essa área que está mais difícil nesses últimos dias. Mas hoje, ali na metade sul, ainda tem uma condição já chegando. Mas aí aqui, esse cenário é de chuva mais isolada. Chuva falhada, pega em parte da fazenda, um talhão recebe chuva, outro não, um pega 30, outro pega 5. Essa, cara, para amanhã não, amanhã já tem uma chuva recobrindo bem melhor toda essa região com volumes mais significativos, alguns aqui, né, chegando na casa dos seus 50 milímetros. Isso é uma atribuição que o modelo dá do potencial de instabilidades. Não significa que vai chover exatamente esses 50 milímetros. E aí, avançando, dia 29, dia 30, mais uma vez, sinal muito bom para os produtores da região, chuvas abrangendo bem por ali, e aí vem aquele cenário que eu mencionei. Chove, para. Então, aí no dia 30, pessoal que tá vendo aí, já fica mais falhado. Não é que não tem chuva, mas tá vendo esse cenário aqui próximo de Passo Fundo, Caxias do Sul? Isso aqui é um sinal que o modelo mostra pra gente, olha, chuva falhada, tem chuva, mas só pega uma chuva aqui, parte da serra, mesma coisa próxima aqui, ó. Região de Concórdia vai estar mais ou menos aqui. Então é um cenário de chuva mais falhada no dia 30. Então vai repetir o cenário no dia primeiro e depois, mais uma vez, volta a ter aquela condição de chuva. Bem daquela forma, né, que eu estou reforçando. Chove para, chove para. E se a gente voltar aqui no dia 20, 29 e dia 30, o Rio Grande do Sul estava mais ruim de chuva. E ele também vai ser lá, o Rio Grande do Sul de modo geral, né? Vai ser favorecido com esse tem chuva, tem céu aberto. Tem chuva, céu aberto. Avançando para a gente finalizar aqui, aí quando continua a chuva lá por mais parte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, e aí é o Rio Grande do Sul com parte de Santa Catarina que passa a ter uma maior dificuldade de chegar a chuva. 2 dias seguidos, dia 3 e dia 4. Mas não tem aquela condição de vem uma frente fria, passa rapidamente, distribui chuva. Quando a gente vai aqui para o dia 5, dia 6, volta o cenário novamente. Então, aqui é para resumir de modo geral, Erickson, me agrada o que eu vejo em termos, a partir de agora, do cenário aí, ó, Brasil de modo geral. Um chove, para, que vai promover essa condição, porque o produtor precisa de um tempo para rodar a roça, para ver se precisa fazer alguma aplicação, a fase que está do fungicida, a parte de fito, então ele vai ter tempo para isso, mas também tem recarga de água no solo. O que está um pouco mais difícil, se a gente for olhar de modo geral, o oeste da Bahia que está um pouco mais difícil, tá? Maravilha, teremos Aí boas aqui, condições climáticas. Pode continuar. isso. Não, aí era só para mostrar o mapa do acumulado Uhum. dos 5 dias, para o pessoal também quiser dar um print, quiser situar aí. E em 10 dias a gente vê que então os volumes voltam a favorecer mais o pessoal lá, tá? Aí, só para finalizando aqui, então, resumindo, eu enxergo que teve uma situação mais difícil nos últimos 7, 10 dias, mas o pior passou nesse curto prazo. Leozarcas, vou pedir para você retornar no seu mapa de acumulado de 10 dias do Brasil geral, porque agora a gente vai entrar com o pessoal do chat e aí a gente dá um overview, né, de acordo com as regiões principais que estão aqui no chat. Ah, esse aqui é um outro mapa que tá aqui, ó. Tá vendo que ele tá diferente, Erickson? Esse aqui eu esqueci de trocar ele, tá vendo? Ele tá de 14 a 23 de novembro. Esse é um outro mapa. Mas eu posso trocar ele aqui porque eu acabei de gerar ele. Tá bom, Se você me dá um minutinho, sem problemas. senão o pessoal fica na dúvida, né? Ah, é bom a gente trazer as Já abri informações ele aqui, ó. aqui, né? A gente está ao vivo em tempo real, transmitido para vocês, pessoal. A gente faz esse ajuste no mapa para realmente sanar as Já dúvidas e faz. mostrar para vocês, né, que essas chuvas, elas tendem a ser positivas de uma forma geral, né, para o Brasil todo, como um todo, tendem a ser positivas para essa nossa safra, com exceção ali do Nordeste, para a Bahia ali, né, uma preocupação É. se apresentando ali.
Então, o pessoal do chat já vai trazendo aí suas questões. A gente vai ter Já tô pegando o mapa esse aqui. mapa geral do Brasil. A gente vai dar uma olhada mais afinada, de acordo com as regiões. Eu vi muita gente aqui do Sudeste, né? Ivan Sanches, ali de São Paulo. Juliarte, nosso amigo aqui de Minas Gerais. O Éder também, de Minas Gerais. A gente pode até começar de repente Prontinho, ali. Erickson. Vamos dar uma olhada. A gente pode de repente começar pelo Sudeste, Landsworks, Prontinho, já tá trazendo atualizado. aqui esse acumulado dos 10 dias. Ah, aí sim, ó, de 27 a 6 de dezembro. Vamos dar esse Agora olhar foi, né? então É, quando eu pro. vi aquele outro, achei diferente. Acontece. Vamos dar esse olhar Sim, diferenciado pro Sudeste aí então nesses 10 dias. vamos. Parte do Sudeste, assim como a gente está vendo essa conexão da chuva, tá vindo desde lá do Mato Grosso, né, que eu mencionei, que tinha uma condição mais chuvosa, ela justamente está pegando aqui um cenário que vai se distribuir. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Vai pegar uma condição de chuva mais interessante. Então, a gente vê na escala aqui de cor, tem áreas entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo, então toda essa região passando dos seus 100 milímetros. Então, tem frequência, volume e distribuição para esse período. Ali, ó, mais uma vez reforçar, né? Essa porção aqui é que está um pouco mais difícil. Eu diria que talvez na parte do Sudeste, o cenário que está mais desafiador é o que foi até um pouco mais beneficiado nessa última zona de convergência do Atlântico Sul, que teve que se encerrou ontem, ela ficou um pouco mais a norte e teve chuva se distribuindo bem por essa região aqui. Mas se a gente considerar 10 dias daqui para frente, aqui é que está um pouco mais difícil de chuva. Triângulo, São Paulo, as áreas que o cenário está mais com volumes, pode até passar da média se a gente for fazer uma comparação, porque em 100 milímetros em 10 dias, vai ficar aqui de dentro, levemente acima da média esse cenário aqui. Aí ali a gente já, vamos aproveitar que o mapa tá aí, a gente já pula ali pro Centro-Oeste. Tem muita gente aqui do Centro-Oeste no chat também. A gente viu ao longo da entrevista que o Centro-Oeste vai ter bastante chuva aí nos próximos dias, né? O Centro-Oeste, bom, é bom para o pessoal que realmente, claro, está precisando de água, isso é importante para o desenvolvimento das culturas, mas também traz aquela dificuldade, o maquinário roda mais pesado, e gasta mais diesel, um monte de coisa que acaba atrapalhando a parte do operacional, mas é importante ter a chuva. Nessa região aqui que vai pegar a próxima, né, Sinop, Sorriso, essa porção mais central do Mato Grosso, a gente vê na escala, são áreas que podem passar dos seus 150 milímetros. Essa região mais aqui ao norte, ela está bem acima da média já no mês. Aqui também está bem acima. Então, essa área aqui, chovendo essa condição, né, esse cenário próximo dos seus 150 milímetros em alguns pontos, aí em 10 dias, o pessoal que está pensando na parte de fungicida, o Erickson, é que esse cenário ele me mostra uma condição de que vai ter ali alguns dias nublados seguidos. A gente pode até falar, quem sabe, um cenário próximo de invernada, um tempo bem mais nublado acontecendo por aqui, que inclusive faz a temperatura ficar mais baixa, a umidade se manter mais elevada. É algo a se pensar no pessoal que está aí na fase de aplicação de defensivos, que pode gerar um certo desconforto por conta dessa manutenção desse tempo. Principalmente, eu destacaria essa região, né? Mas, de modo geral, Mato Grosso do Sul, Goiás, é a região mais favorecida de chuva nos próximos 10 dias. É bom ficar atento aí com o manejo de fungicidas, manejo de resistência, com essa umidade chegando aí para o Centro-Oeste, presente cada vez mais aí no final do mês, dezembro, nesse início de dezembro, vão ter uma atenção redobrada com essa umidade. Para o sul do país, dando um reforcinho aqui para o pessoal, Lanzwerks. Sim. O Sul é. O pessoal estava com dificuldade lá nos últimos períodos, mas a gente entende aquela questão lá no Paraná, que é um estado, o segundo maior estado produtor na parte de soja, né? Então, muita dificuldade para o colega paranaense. Mas vem um retorno de chuva agora para ele. Então, aqui, quando a gente vê na escala, as áreas com mais dificuldade, ou que tendem a ter volumes mais baixos, estão ali na casa dos seus 50 milímetros. É claro, vai ficar algo ali do próximo a levemente abaixo da média, mas isso é um número, né? Vai ter uma propriedade que nessa área aqui,
Vai receber os seus 50, mas vai ter outra que vai receber 75, 80, porque a chuva tem esse comportamento de variação espacial, isso é natural. Mas só que a gente vê que o viés de ocorrência de mais instabilidades que possam promover volumes mais significativos está justamente aqui na parte oeste. Vai pegar aqui mais, né, Cascavel, toda essa região, com condição mais para chuva. E também no norte gaúcho, que a gente tem que lembrar que a parte do Rio Grande do Sul também tá difícil de chuva. Inclusive, os trabalhos tinham parado um pouco em termos de plantio lá, justamente por falta de chuva. Volta a ter recorrência mais interessante de chuva para lá também. Claro que eu não estou deixando aqui de falar do pessoal de Santa Catarina, porque lá também tem chuva para acontecer, próximo ali do que vem ser esperado para o norte gaúcho. É um, igual eu estava falando, né, Erickson? É um cenário que esse chove para é interessante e dentre as áreas que vai ser mais beneficiadas, eu mencionaria mais ou menos essa área que eu estou passando o mouse aqui, né? Toda a região sul e pegando também parte do sul de São Paulo e metade sul do Mato Grosso do Sul pegando essa recorrência. Só que aqui vai ter volumes mais significativos nessa porção mais leste e norte do Mato Grosso do Sul. Então, claro, a gente fala um pouco mais de centro-oeste, né? Mas já tiveram aí previsões para 10 dias com muito mais dificuldade de chuva para o Paraná e também áreas do Matopiba. Dentre as vezes que eu estou aqui, né, participando, falando com vocês, essa tá de longe, assim, não é das piores previsões, talvez até das melhores, eu diria. Claro, não é tão boa assim para o pessoal do Matopiba, mas para quem está aqui a norte de Marabá, norte do Pará, norte do Maranhão também, para eles também é um bom cenário, porque das últimas vezes que eu vim, os últimos 2 meses aí, não teve um favorecimento de chuvas tão significativas para cá. Então, essa é uma novidade interessante também. Vamos aproveitar que você está nessa parte ao norte do país, porque o amigo Rock ele entrou aqui no nosso chat. Um abraço para o pessoal do norte. E eles sempre cobram a gente, esse pessoal do norte e nordeste sempre cobram a gente pelas condições climáticas. Então vamos dar esse olhar em Roraima, né? O Rock está lá em Roraima. Mostra aí pra Ah, sim. gente Roraima. Roraima outros que também. Assim, se a gente for considerar, dependendo da área que o Rock tiver, ele vai ter um cenário mais favorável, que é mais ou menos aqui nessa divisa mais norte do estado, ou então na porção mais oeste do estado. Aqui nessa divisa com. Aqui não sei se é Guiana, Suriname, os países aqui. Nessa divisa mais aqui é que tá um pouco mais difícil. Mas ainda assim, daria para se considerar que tá vendo esse cenário aqui, o Rock tá vendo aí com a gente. Isso aqui é a ocorrência já da ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, ganhando intensidade. Então, os volumes aqui que estão muito elevados e vão trazer instabilidades e bate aqui, né, diretamente do Amapá, ela pode sim avançar e continuar distribuindo mais chuvas para essa região aqui. O que eu estou querendo dizer? Que parte dessa previsão aqui ela pode até estar sendo promovendo certa subestimação. Então, não vejo um cenário ainda também de tanta dificuldade de chuva lá. É claro que aqui está um pouco mais difícil, mas com esse cenário de exercício aqui, pode sim acreditar que a gente tem uma melhora nas condições nos próximos dias. O pessoal que está em Roraima, mas também mencionar o pessoal que pode estar aqui produzindo no Amapá, na sua metade mais norte, que está bastante chuvosa, né? O pessoal que também aqui no Pará, né? Aquela condição de a gente se encontra antes ou depois da chuva, porque realmente tem muita chuva para acontecer por lá. Nessa porção mais sul do Amapá é que está um pouco mais difícil, mas ainda assim com esse retorno de chuva para cá, daria para enxergar que os modelos podem estar promovendo certa subestimação de chuva, porque a ZCIT está começando a ganhar intensidade. Aí quando ela acontece, aí é dia inteiro nublado, tempo chuvoso e quente também. Muito bem, acho que trouxemos aí todas as regiões, né, do Brasil em loco, trazendo questões específicas para cada uma delas. Então, Lanzoarx, muito obrigado pelas suas informações. Pessoal que tiver mais perguntas aqui no chat, fica sempre em contato aqui com a gente, que a cada 2 dias a gente traz esse acompanhamento climático e, né, o acompanhamento climático conta muito com a participação de quem está no campo. Isso é muito importante, ter essa Verdade. troca com quem está acompanhando aqui no chat, para exatamente a gente ter essa visão bem específica para cada uma das regiões. Naswerks, muito obrigado pelas informações. Sempre bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas.
Obrigado. Sempre que precisar, pode entrar em contato com a gente. O amigo que está participando aqui agora no chat, quiser mandar mensagem, ou então quiser comentar depois também lá no vídeo que o pessoal sobe no YouTube, pode ficar à vontade. Também, se quiser mandar mensagem no contato, né, eu deixo ele aqui ao final da apresentação, caso alguém tenha interesse em mandar mensagem, ter algo mais voltado para sua propriedade, pode ficar à disposição para contribuir com vocês aí. Muito obrigado, Lanzorex. É isso aí. Contem conosco, contem com os nossos especialistas aqui para tirar todas as suas dúvidas nessa safra. O clima no comecinho da safra trouxe ali, né, questões. Faltou chuva, atrasou o plantio, mas a umidade voltou, deu possibilidade do plantio acelerar, né, um plantio muito acelerado que entra dentro, né, da média histórica nacional. O plantio avançou bem e aí a gente precisa ficar de olho realmente. Essas chuvas vão se manter? Como é que vai ser? Vamos ter veranico? Vamos ter invernada? O Lanzoarques traz aqui boas perspectivas climáticas, né? De uma forma geral para o Brasil inteiro. Teremos chuvas interessantes acontecendo em todas as regiões produtoras. Uma determinada atenção ali para a Bahia, né? Que pode ter momentos mais com mais calor, né? Com uma certa falta de chuva. O Mato Grosso, né, o Centro-Oeste no geral, aí é uma situação ao contrário, pode ter até uma questão de invernada, né, o Lanzoarques citou ali, muita chuva acontecendo ali no Centro-Oeste, e o Sul também ali alguns momentos de atenção para o clima. Ali no Paraná, o Paraná que conseguiu se adiantar bastante, né, no começo da safra, agora está com algumas questões de falta de chuva, mas essas chuvas devem retornar nos próximos dias aí. Vê esse vídeo de novo, teve muito mapa, né, climático ao longo do vídeo. Assiste de novo e aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para receber as nossas notificações aqui do canal oficial do Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.